A Malvada é um filme de 1950 dirigido por Joseph L. Mankiewicz e estrelado por Bette Davis, Annie Dexter, George Sanders e Celeste Holm. Desde o momento em que ela vê sua ídola saindo do teatro, Eve Harrington se torna determinada a tomar as rédeas do poder da grande atriz Margot Channing. Eve trilha seu caminho até o papel de Margot na Broadway, se torna um sucesso e até causa tumulto nas vidas do diretor, namorado de Margot, no ator da peça e na esposa dele. Apenas o cínico crítico de teatro enxerga através de Eve, admirando sua audácia e estilo perfeito de traição. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 240 na lista. Mais um grande clássico que eu também nunca tinha assistido. Como eu tenho falado aí já há algum tempo, 1950 foi um ano pesado. É um ano de bons filmes. Eu acho que eu não tenho o que acrescentar nessa sinopse, porque pra ser sincero, eu teria dito muito menos. Eu acho que essa sinopse entrega o filme inteiro e eu tô sempre lendo as do Letterboxd daqui, então eu vou ler essa também. E eu sei que é um clássico, eu imagino que a maioria das pessoas por aí já assistiu. Eu não tinha visto, né? Mas eu imagino que a maioria das pessoas já viu esse filme. Mas eu de verdade acho que essa sinopse do Letterboxd tá falando demais, assim. Eu teria falado um pouco menos. Mas bom, já que ela já entregou tudo, tá aí, né? É isso. A gente tem a Eve, que é essa menininha que parece inocente no começo. Menininha, é uma jovem, né? Comparado ali com os outros personagens do filme, ela é muito jovem, né? Porque todo mundo é mais velho do que ela. E ela, a princípio, é só uma fã deslumbrada, até que, de repente, ela fica tipo... Ah, eu poderia fazer tal coisa? Não, eu não poderia fazer isso. Ah, você acha que eu posso? Ah, então tá, vou tentar. E você vai percebendo que tem uma falsidade ali. Eu acho que a falsidade dela vem vindo aos poucos, sabe? E é bem intencional, assim, que vem vindo aos poucos, né? Porque é pra gente se surpreender um pouco quando as coisas vão acontecendo. E essa sinopse já diz o quanto ela é falsa e quanto tudo é mentira. Mas eu acho que assistindo o filme é uma coisa que a gente vai descobrindo lentamente, sabe? Mas bom, é isso, né? A sinopse meio que já conta tudo, então vamos seguir para as curiosidades. O filme foi baseado num conto que em inglês se chama The Wisdom of Eve, tipo a sabedoria de Eve, escrito por Mary Orr e publicado na revista Cosmopolitan em 1946, então aí uns 4 anos antes. Esse conto é uma versão aí bastante dramatizada, com muita ficção em cima, mas de uma história contada por uma atriz austríaca chamada Elisabeth Bergner, sobre uma mulher que ficava esperando ela na saída do teatro, ficou lá vários dias esperando ela acabou convidando a mulher para entrar no camarim, a mulher acabou indo trabalhar pro marido dela, na verdade, na história original, no relato aí original, e ela eventualmente acabou se tornando a substituta da Bergner no teatro e começou a tentar tomar o controle da vida da Bergner. Então tudo isso é uma coisa que meio que aconteceu com essa atriz austríaca, e ela, inclusive, essa atriz tem uma autobiografia em que ela conta essa história em mais detalhes, e aí aparentemente essa história foi contada para Mary Orr, e a Mary Orr transformou essa história num conto, que por sua vez virou o filme. O conto já mudou bastante coisa, o filme muda mais ainda, porque o filme também não é super fiel ao conto. Então, tanto da história é alterada aí, mas ela parte desse princípio real. Aparentemente, A Malvada foi o primeiro filme na história a ter o seu roteiro publicado em capa dura, como livro mesmo, né? Em 1951, que é uma coisa que até hoje em dia acontece de vez em quando, né? Não é super comum, mas de vez em quando acontece. Aparentemente, esse foi o primeiro. Diversas atrizes foram consideradas aí para fazer o papel da Margot Channing. A escolha original do Mankiewicz era a Susan Hayward, mas a Susan Hayward tinha 32 anos de idade na época, e aí acharam que ela era jovem demais. O filme é produzido pelo Darryl Zanuck, que já produziu uma quantidade imensa de filmes que a gente viu nessa lista. Ele queria chamar ou a Claudette Colbert ou a Barbara Stanwyck, que eu sinceramente, apesar de achar que são boas atrizes, eu não gosto tanto assim da Colbert não. A Stanwyck eu acho que é uma ótima atriz. Eu não sei se elas seriam muito boas para esse papel não. A Colbert em especial eu não acho que combinaria nada. A Barbara Stanwyck eu até acho que ela tem competência para fazer, mas eu não acho que teria ficado tão bom. No fim, o papel estava com a Claudette Colbert, mas ela estava filmando um outro filme antes e ela acabou se machucando a coluna, e parece que o tempo que ela tinha para se recuperar era mais do que eles estavam dispostos a esperar, porque precisavam filmar esse e já estavam com o estúdio alugado e tudo mais, então eles não iam conseguir esperar ela se recuperar, e aí acabaram tirando ela do papel. Parece que consideraram chamar a Marlene Dietrich
pra fazer o papel. O Mankiewicz disse que gostava muito dela, mas acharam que o sotaque alemão dela não ia combinar com a personagem, com os diálogos que a personagem tinha que falar, e aí acharam melhor procurar outra pessoa. Aparentemente o Darryl Zanuck chegou a entrar em contato com a Ingrid Bergman, que eu também acho que é uma atriz absolutamente maravilhosa, mas não acho que combinaria com esse papel. Mas enfim, ele tentou entrar em contato com a Ingrid Bergman, mas ela estava na Itália e ela não estava afim. Ela simplesmente não estava afim de sair da Itália para fazer esse filme. A Bette Davis era uma pessoa que nessa época era tretada com o Zanuck. Aparentemente, eles não se falavam desde que a Bette Davis tinha abandonado a academia, porque isso é uma coisa que aconteceu, e aí só indo atrás da história dela para saber os detalhes, porque eu não sei. E teria que fazer um vídeo só sobre a Bette Davis para catar essa informação. Mas ela aparentemente tinha abandonado a academia do Oscar, né? A academia de cinema. Ela tinha abandonado a academia, o Zanuck não gostou disso e eles meio que não estavam se falando. E com isso, parece que o Zanuck ligou para ela para chamar ela para fazer esse papel, mas ela tinha certeza que era pegadinha, que não era o Zanuck, que sei lá, era alguém fingindo que era ele, não tinha como ser verdade. Aí ele enviou o roteiro para ela, e aí ela teve que saber que era verdade mesmo no fim das contas. Ele enviou o roteiro para ela, dizendo para ela que ela teria que estar pronta para filmar em 10 dias, e aparentemente ela estava filmando outro filme, mas quando ela leu o roteiro, ela tem uma autobiografia em que ela conta que quando ela leu o roteiro, ela achou absolutamente maravilhoso e que qualquer possível inconveniência aí que ela tivesse que passar para fazer esse papel, ela queria fazer o papel de qualquer jeito. E foi assim que a Bette Davis conseguiu o papel de Margot Channing. E em janeiro de 1951, o filme já tinha arrecadado mais de 3 milhões de dólares em bilheteria, o que é mais do que o dobro do custo do filme, então foi aí um grande sucesso de público. Ele também foi muito elogiado pela crítica e, inclusive, frequentemente os críticos comparavam esse filme com o Crepúsculo dos Deuses, que, né, são 2 filmes lançados no mesmo ano. Ambos são sobre atrizes, de algum jeito. Essa aqui do teatro, a outra do cinema. Mas ambos são sobre atrizes. Tem aí umas poucas semelhanças. Eu acho que são filmes muito diferentes. Mas são filmes muito bons, feitos, muito elogiados e imensos sucessos. Feitos ali no mesmo período, né? E concorreram juntos ao Oscar, né? E aí, sobre o Oscar, a gente tem o fato de que A Malvada foi, durante muito tempo, o filme que manteve o recorde de maior número de indicações ao Oscar, com 14 indicações. Se eu não me engano, esse recorde só foi ser superado agora no passado por Pecadores, que teve 16, mas 14 indicações ao Oscar. E ele até hoje é o único filme na história do Oscar a receber 4 indicações para atuação feminina, porque 2 foram indicadas por atriz principal e 2 por coadjuvante. Aí vamos lá. No final, o filme não levou tanto Oscar assim, mas ainda levou uma quantidade considerável. Então vamos começar pelos Oscars que ele não levou. Ele não levou o Oscar de melhor trilha sonora de filme dramático ou comédia, melhor edição, melhor fotografia preto e branco, melhor direção de arte preto e branco, melhor atriz coadjuvante para Celeste Holm e Thelma Ritter, melhor atriz para Anne Baxter e Bette Davis. Ou seja, ele foi indicado 4 atrizes indicadas, mas nenhuma delas ganhou, né? Venceu os prêmios de melhor gravação de som, que hoje em dia chamam só melhor som, né? Melhor figurino preto e branco, melhor roteiro, melhor ator coadjuvante pro George Sanders, melhor diretor e melhor filme. Melhor roteiro, inclusive, que se eu não me engano, no filme do Crepúsculo dos Deuses eu falei que ele ganhou também, mas são prêmios diferentes. Um eu acho que esse é o que era adaptado, porque foi baseado num conto, e o outro é o que era original. Eu não sei, era super confuso a questão dos prêmios de roteiro nessa época. Não era como é hoje, era um pouco diferente. Então, ambos ganharam aí prêmios diferentes de roteiro. Vamos dar uma olhada no que o livro fala? O livro fala uma coisa interessante que eu não sabia, que aparentemente o irmão do Mankiewicz, diretor desse filme, tinha ganhado o Oscar de melhor roteiro pelo Cidadão Kane, aí alguns bons anos antes. Então, não sabia desse parentesco. O livro, curiosamente, apesar de elogiar muito o filme, diz que a atuação da Anne Baxter não é muito boa. A Anne Baxter faz a Eve, né? A Eve Harrington. Sinceramente, eu gostei. Eu gostei dela. Eu acho que ela tá super convincente no começo do filme como meio ingênua. Eu, pelo menos, assistindo, eu achei ela bem convincente. Então não sei, pode ser que eu não tenha captado alguma coisa ali, mas eu achei ela bem convincente. Porque o filme fala que ela é o único porém do filme que ela interpreta apenas a ambição em forma de mulher, como se ela se demonstrasse ambiciosa o filme inteiro. Eu não vejo isso, pra mim, eu não vejo ela com esse jeito ambicioso no começo do filme, mas bom, sei lá, pode ser eu. Eu quero começar comentando que eu lá no vídeo do Crepúsculo dos Deuses, fiquei falando sobre o fato da Gloria Swanson não ter ganhado o Oscar de melhor atriz
de repente porque alguém de um outro filme que a gente vai ver aqui tinha ganhado, eu tava achando que o prêmio tinha ido pra alguém desse. Porém, quando eu vi que não foi de ninguém desse e fui olhar pra quem que foi, na verdade, a gente conversou sobre isso aqui há pouco tempo. No vídeo sobre Costela de Adão, eu falei sobre uma atriz que, se eu não me engano, se chama Judy Holliday, eu acho que é esse o nome dela, que ela faz a mulher que mata o marido naquele filme, e no texto do roteiro eu falava sobre como o próximo filme dela, ela acabou ganhando o Oscar de melhor atriz. Então foi justamente nesse ano. O filme dela que ela ganhou o Oscar de melhor atriz não tá na lista, então pelo menos por enquanto não vou assistir. Se realmente ela tivesse sido melhor do que todas essas, eu acho que é uma atuação incrível, porque essas aqui já estão muito boas. Mas realmente é um desses filmes aí que, como eu fico falando o tempo todo, é desses que eu sempre quis ver, mas acabava enrolando e nunca via. E assim, não me decepcionou em nenhum instante. Eu acho que é um filme maravilhoso, maravilhoso. A Bette Davis, como sempre, impecável. Eu já comentei aqui, eu acho que ela é boa até quando o filme é ruim, né? Eu acho que o primeiro filme que tem dela na lista, que eu agora não vou nem lembrar o nome, mas o primeiro filme que tem dela na lista, que eu me lembro, é um filme que eu não gostei, mas ela tá ótima no filme. E eu acho que ela tinha esse poder. Eu acho que ela tinha esse poder de, mesmo num filme ruim, ela ser boa. E eu acho que esse filme é isso, assim. É um filme maravilhoso, a história é muito interessante, o roteiro é muito interessante, as interações entre os personagens são todas muito interessantes. Eu acho que a história vai se desenvolvendo de um jeito, assim, é bom de assistir, sabe? É um filme que trabalha muito com a ideia de prender você pra você querer saber pra onde a história vai. O filme começa, eu acho que esse é o principal ponto, o filme começa com uma premiação que vai dar um prêmio de atriz para a Eve. Essa é a primeira cena do filme. E aí depois a gente começa a ter a história sobre a Eve, como que a Eve chegou ali. Então, apesar de eu falar que a gente começa o filme com a Eve, eu acho que ela passa bem, a atriz passa bem a ideia da ingênua e tal, a gente sabe que ela vai virar atriz em algum momento. A gente não sabe como que isso vai acontecer. Pra mim, antes de acontecer qualquer problema, como a sinopse aí já entregou, não parece pra mim no filme que ela tá enganando ninguém. Só parece que isso vai acabar acontecendo. Que vai ser uma história de... ela se descobriu atriz e ela acabou descobrindo que ela tava muito bem, sabe? Sinceramente, pra mim, pelo começo do filme, podia ser alguma coisa assim. Eu vou ser sincero, eu não sou do tipo, mesmo se eu estiver vendo um filme de mistério, que eu até acho que não é o caso, eu não sou do tipo que fica tentando descobrir a resposta no final, não. Eu prefiro que o filme me conte, sabe? Eu prefiro deixar vir, assim, a história. Eu gosto muito de histórias de mistério, de descobrir quem foi, mas eu não fico tentando descobrir. Eu quero ver como que o filme conduz a história pra chegar no resultado, sabe? Isso é mais interessante pra mim do que eu ter descoberto antes do filme. Eu fico chateado quando eu descubro antes do filme, porque se eu não tô nem tentando e eu descobri, sinal que foi muito idiota, né? Então isso me incomoda. Mas eu não fico tentando muito. Então pode ser que foi por não tentar prever o final do filme que eu não percebi certas coisas nesse começo. Mas sei lá, tudo bem, né? Eu acho que é muito interessante o jeito como ele conduz essa história. Ele já começa, que a gente sabe mais ou menos pra onde a história vai, de algum jeito, mas aí ela volta pra gente meio que não entender o que vai acontecer. Tipo, tão dando o prêmio e a Margot tá lá, por exemplo, e a gente vê que ela tá de cara fechada desde o começo, sabe? Então ela não tá feliz com a Eve tá ganhando o prêmio. Seja lá o que for que vai acontecer com a vida delas duas, é alguma coisa que vai envolver essa reação, sabe? Mas não precisava necessariamente ser ela enganando e sendo uma pessoa mentirosa e tal, né? Poderia ser coisas diferentes. Enfim, é um filme maravilhoso, sinceramente. É mais um desses aí que eu falo com frequência, né? Que eu imagino que todo mundo aí já deve ter assistido, ou pelo menos quase. Mas se você não assistiu também, pode comentar alguma coisa. Mas pra quem já viu, deixa aí nos comentários o que você achou do filme, o que você achou do vídeo. E em breve nós estamos de volta. Até a próxima. Valeu! Até mais!